Jesus Cristo é comunista. Assista esse vídeo até o fim, por favor, antes de comentar alguma coisa. O que é o comunismo? Na concepção da história, o comunismo é uma ideologia política, uma ideologia socioeconômica que ela pretende estabelecer uma sociedade igualitária. Agora, como que a ideologia do regime comunista pensa em estabelecer uma sociedade igualitária por meio da abolição da propriedade privada, por meio da abolição das classes sociais e por meio da abolição do próprio Estado, né? A ideia de igualdade, embora a ideia de igualdade baseada no fim das classes tenha sido defendida por grandes filósofos desde a antiguidade, o comunismo ele está mais associado à teoria de dois pensadores, que é Friedrich Engels e Karl Marx. Só que não é bem assim. Isso vem de boom. Eles não são precursores do comunismo, esses dois. Engels e Marx não são precursores do comunismo. Eles são apontados como precursores, mas não são. Esses ideais de uma sociedade igualitária, eles são encontrados desde o período lá na Antiguidade Clássica. Existe uma obra de Platão, que eu acho uma das mais magníficas, eu já li umas 20 vezes, sem exagero algum. Para mim, de Platão já foi o melhor que eu li, né? Nessa obra que é intitulada A República, uma obra de Platão, ele formula um modelo de sociedade ideal. E esse modelo é baseado na extinção da propriedade privada, na extinção da família. Segundo Platão, o fim da propriedade privada causaria o fim do conflito entre Estado e cidadão. E causaria também a abolição das classes, né? Classe média, alta, baixa, baixíssima, no buraco, no fundo do poço, e o outro lá no céu. Iria acabar com isso. Segundo Platão, a abolição da família teria como resultado uma maior devoção do indivíduo ao bem público, ao que é de todos, ao comunismo, à comunidade. Nessa sociedade idealizada por Platão, não existiriam vínculos matrimoniais. Os filhos gerados pelos cidadãos, além de desconhecerem seus pais, eles ficariam sob o cuidado permanente do Estado, que iria garantir o sustento e a educação dos filhos.
Você olha para mim e fala, pô, você é comunista, você concorda com isso? É óbvio, isso jamais daria certo no planeta Terra. Jamais. Aí o tempo foi passando, séculos e séculos, e esses mesmos ideais de Platão foram sendo reformulados. Entre o século XII e o século XV, grupos dissidentes da Igreja Católica, eles pregavam repúdio à propriedade privada, pregavam repúdio aos bens materiais em geral. Eles pregavam a convivência humana em padrões de uma vida simples. Eles pregavam a necessidade de uma vida comunitária, onde todos deveriam trabalhar e conviver em igualdade, essa conversa toda. O comunismo, na verdade, ele não está ligado a Engels nem a Marx. Ele vem de grandes filósofos lá de trás. Um dos que eu mais li a respeito foi Platão. Agora, por que eu disse que Jesus é comunista? O comunismo é mau? O comunismo é ruim? É claro que não. Mal é o homem. Mal é o homem. Tem gente que fala em socialismo também, mas o socialismo não é nem um regime. O socialismo, ele é uma transição para se chegar ao comunismo. Então, eu ia falar de socialismo, mas nem vou, porque ele não é um regime, ele é uma fase de transição de qualquer outro regime para o regime comunista. Agora, por que o comunismo é mau? Porque o homem é mau. O comunismo não é mau, na verdade. Mal é o homem. Para o comunismo dar certo e ser justo, é necessário um homem justo, digno, santo, misericordioso, justíssimo. Ele tem que ser a própria justiça. Ele tem que ser o próprio amor para fazer com que o regime comunista dê certo. E no céu, meu irmão, se você está pretendendo ir para o céu, eu sinto muito, mas chega lá, vai haver um regime comunista. Só que o governador é Jesus, né, cara? A palavra de Deus, ela fala que no reino de Deus não há grego, não há chinês, não há brasileiro, não há americano, não há judeu, não há circuncisão, nem incircuncisão, não há religião no comunismo celeste. Não há religião no comunismo celeste. Não há judeu, não há circuncisão, não há incircuncisão, não há bárbaro, não há cita, não há servo, não há livre, não há escravo, não há aquele que é escravo e aquele que é livre. Mas Cristo é tudo em todos. O apóstolo Paulo escreveu, o reino de Deus é assim, é um reino comunista. E ele fala, então, por causa disso, porque vocês estão entendendo que lá no céu, o reino de Deus, não há mulher, não há homem, não há grego, não há judeu, não há brasileiro, não há católico, não há evangélico, não há espírita, não há budista, não há. Já que você entendeu isso, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Paulo escreveu aos
Colossenses, está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 11, versículo 13. Isso que eu acabei de ler, o reino de Deus é comunista. O resto da eternidade vamos ser regidos pelo comunismo. Todavia, quem irá reger, quem irá governar, é aquele que é todo amor, que é todo justiça, é todo misericórdia. O comunismo é mal sem Jesus. Quando o homem governa, porque o coração do homem é mau. Aliás, tudo no planeta Terra é bom. Se você tirar a maldade do homem, a maldade que é o homem do planeta Terra, o planeta Terra continua. Se você tirar o planeta Terra do homem, o homem morre. Em Atos, capítulo 4, versículo 22, depois do Pentecoste, que o Espírito Santo entrou naquele lugar onde todos estavam reunidos em um só coração, em uma só oração, e batizou todos com chamas de fogo, um vento impetuoso invadiu a casa. Depois que isso aconteceu, o que aconteceu? Todos os cristãos ali que estavam ali se tornaram comunistas. Está escrito em Atos 4:32. E era um só, um coração e a alma da multidão. Na multidão toda havia um só coração e uma só alma. Todos aqueles que creram na pregação de Pedro lá no Pentecostes, não existia mais grego, bárbaro, cita, escravo, homem, mulher, marido, filho, não. Todos eram um só coração e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua. Mas todas as coisas lhes eram comum. O que é meu é seu, o que é seu é meu. Eu não sou dono de nada, você não é dono de nada. Tudo que está aqui é nosso. Atos 4:32. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, depositavam aos pés dos apóstolos e repartia-se a cada um os seus bens, suas propriedades, segundo a necessidade que cada um tinha. Atos 4:34-35, isso é o quê? Comunismo. Uma vez, os fariseus religiosos hipócritas chegaram até Jesus para tentá-lo, para achar alguma falha nas palavras dele, para achar algo que ele tropeçasse na sua fala, na lei de Moisés. E chegaram para Jesus e disseram: olha, Jesus, nós estamos com uma dúvida aqui. Houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, não tinha filhos, deixou sua mulher para o seu irmão casar com ela e lhe dar descendentes. Da mesma forma, esse irmão que casou com a mulher do falecido, morreu também. E morreu o terceiro também. E foi morrendo um por um que foi casando com a mulher para dar descendência ao primeiro marido dela. Os irmãos do cara que foram casando, foram morrendo. Eu não casaria, você está doido? 7 irmãos, 7 morreram? Essa aí é uma enterradora de marido, não é? Por fim, depois de todos morreu também a mulher. Aí, a ideia dos caras aí, foram para o céu. E agora, Jesus? No dia da ressurreição, de qual dos 7 homens essa mulher, de qual dos 7 irmãos essa mulher será a esposa? Visto que todos a possuíram, todos comeram ela, todos transaram com ela. É isso que eles estavam falando. Jesus, porém, respondeu
errais, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, no meu reino, nem se casam, nem se dão em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. É por isso que eu te falo, Jesus é comunista. Jesus é comunista, meu irmão. O reino de Deus, você vai sair do planeta Terra aqui, quando você for para o céu, vai chegar lá num reino comunista, onde nada que tem lá é seu. Onde você não é melhor do que ninguém, onde não existe classe social alguma. Você está entendendo isso? Aqui no planeta Terra, a ditadura é má. Já pensou? O povo está pedindo a intervenção militar, já pensou um general no poder, como se o general fosse um santo, um cara decidindo pela cabeça de todos. Até que se fosse Jesus Cristo o ditador, eu concordaria. Se fosse o Messias de verdade, que morreu por mim, para ser o ditador, eu concordaria. O único regime de governo nesse planeta que é pelo menos, mais ou menos, é o regime democrático, onde ninguém pode tomar decisão sozinho. Ninguém erra sozinho. Se o líder errar, muitos erraram com ele, os que o elegeram erraram. Ninguém pode governar por decreto. Existe um processo de aprovação de decisões, de regras e leis, onde o cidadão, desde o analfabeto até o mais douto de todos, tem o direito e o dever, obrigação de opinar no governo. E eu, como cidadão, meu irmão, quando eu era presidente uma vez de uma casa de recuperação lá em Esmeraldas, e aí chegou uma turma lá da Anvisa para dar uma olhada na casa, devia ter uns 90 internos, para dar uma olhada na casa para ver o que estava de acordo com as recomendações sanitárias do Estado. E tinha uma porrada de coisa errada, né? A maioria das coisas. O que estava certo lá devia ser só 1%. Todas as casas de recuperação, nenhuma segue isso. Nenhuma. Só se for aquelas de rico, milionário, que o pai do cara vai lá e paga R$1.000 por mês para o cara ficar lá. Aí o cara aí não tem jeito, né? E a minha casa de recuperação não. Recebe a gente pobre, que a droga já estragou, já comeu os bens, já não tem dinheiro para comprar nenhuma bala mais, tem que internar de graça, porque não tem dinheiro. E aí chegou lá os fiscais da Anvisa, e eu tentando despistar os caras, mostrando para eles as coisas certas. Olha aqui, ó. Olha, viu? A gente tem isso aqui. Olha aqui, ó. A gente usa máscara na cozinha. Ah, olha aqui, ó. Todo cozinheiro aqui usa máscara, usa luva. Ó, levei no banheiro para ver que tava arrumadinho, bonitinho, alojamento. Até que o cara, o fiscal da Anvisa olhou para mim e disse assim: pastor, fica na sua aqui, aí. Eu não vim aqui para ver o que está certo. Eu vim aqui para ver o que está errado. Calei minha boca na hora. Da mesma forma, eu como cidadão eleitor, eu tenho o direito e o dever. Eu não estou aqui, a lei diz que eu sou fiscal daquele a quem eu elegi ou daquele que me governa. Então eu não estou aqui para ver o que está de bom ou o que está de mal, para ver o que está de bom no governo. Eu estou aqui para denunciar o que não está certo e não para elogiar o que está certo. Esse é o dever, essa é a obrigação do cidadão de bem. Entende isso? Então é isso. O reino de Deus é um reino comunista, meu irmão. Jesus Cristo é
comunista. Só que o comunismo jamais vai funcionar no planeta Terra, porque o homem é mau. Só por causa disso. Tá bom? Beijão. Espero ter sido bem claro.